A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia, hoje é um dia muito especial pra gente. Hoje a gente está aqui com um grande amigo, com Ale Bossan. Legal, hein, Ale, te receber aqui. Hoje vai ser um daqueles dias que a gente vai trocar muita experiência, conhecimento. Tomar café E bater papo. Bater papo. Que é o que a gente gosta. Eu estou super feliz. Vocês são meus amigos há muitos anos. Eu acompanho a carreira de vocês há muitos anos. E eu tenho admiração por vocês, além da arquitetura. Eu admiro vocês enquanto pessoas e enquanto família. Então, eu estou aqui porque faz sentido eu estar aqui com vocês, de verdade. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo carinho, é recíproco. Bom, obrigado. Obrigado pela tua gentileza, Ale. Primeiro, em nos atender, e outro pela tua forma amorosa que você sempre nos trata. Olha, eu vou para a nossa pergunta tradicional. Vamos. Você vê alguma influência dos ambientes na vida das pessoas? Olha, essa pergunta é fácil e difícil ao mesmo tempo, não é? Então, eu vou responder aqui a todos que estão nos assistindo, sempre com o viés de estratégia, como estrategista, né? Para que as pessoas saiam daqui levando algo para suas vidas profissionais e pessoais, né? É isso. Então, vou começar por isso, né? O ambiente, ele é totalmente responsável pelo resultado. O ambiente, ele faz com que qualquer resultado seja alterado. Resultado de quê? De qualquer natureza. Um bom projeto criativo depende de um ambiente equilibrado. Uhum. Uma boa estratégia de vendas e uma equipe de alta performance depende de um ambiente equilibrado, não é? E quando a gente estuda, eu fiz um estudo forte com artigos da Universidade de Harvard sobre o tema epigenética. Esquisito Legal. falar, né? Mas estrategista falando de epigenética. Então, epigenética, né? E por que epigenética? Porque eu queria entender as bases que levam pessoas com alto grau de QI, de inteligência, de hard skill, super formação, por que esses líderes em mesas de reunião, e eu toco mesas de reunião em empresas há 25 anos, mas por que pessoas com tanto talento racional, em determinado momento, perdiam a mão do negócio? Um diretor perdia a mão do negócio, perdia a mão da estratégia. Ou por que um líder, por mais que você o treine, ele não consegue liderar? Não é? Por que equipes não querem conviver? Exato. Não respondem. Se você dá toda a ferramenta, imagina isso. Você vem e você fala, eu dou toda a ferramenta para a minha equipe. Eu dou treinamento, eu dou equipamento, eu dou recurso. E por que as coisas não acontecem com determinadas pessoas? Né? Eu fui fazer esse estudo e fui buscar um pouco de conhecimento, por coincidência, da Universidade de Harvard, que nos últimos anos teve um movimento muito forte para se discutir aquele ditado popular de filho de peixe, peixinho é. Vocês já ouviram isso? Sim, claro. Né? Filha de peixe, você deve ter falado um dia para ela, tá vendo? Você faz igual sua mãe, não é? Ontem mesmo a gente estava discutindo isso, né? Qual das filhas vai parecer mais com a mãe? Eu diria, você é um cara que sabe o que diz. Exato, um cara que sabe o que diz, mas teu pai falava bem, se você não falar, fala igual teu pai, eu falo igual. Né? Então essa história do filho de peixe, peixinho é extremamente perigosa no mundo corporativo, até porque quando você tem herdeiros que estão se preparando para a sucessão, né? Empresas familiares, de fato, o filho de peixe, peixinho não é. E é importante que o peixinho não seja, né? Mas qual que é o fundamento disso? Então acreditava-se, ao longo da evolução humana, que características genéticas e comportamentos em função do código genético do DNA se repetiriam. Não é? E aí, a universidade começou um estudo muito forte e descobriu-se, através da biologia, um estudo muito mais aprofundado, que
O ambiente externo, a vivência, ela provoca impactos de alteração na comunicação do teu código genético. Para Que resumir, louco. é louco, assim, o ambiente, ele te melhora ou ele te piora. Isso toda a ambiência, né? Todo o Tudo ambiente. que você recebe de influência do De ambiente. Todo o né? ambiente, em todas as Informação. fases da vida. E a criança recebe essa carga de impacto do ambiente, ela altera a tua combinação de receptores, né, do DNA, principalmente dos 5 aos 12 anos. Então, por que eu fui estudar isso? Eu não sou médico, né? Eu sou um estrategista de empresas, mas eu queria entender qual é a base que fundamenta o comportamento. Ou seja, pessoas que aparentemente têm uma vida extremamente boa e normal, se no ambiente sofreram pressões emocionais, de fato elas não conseguem lidar com pressões no mundo corporativo. Né? E aí a gente começa a entender, é legal isso, porque quando você, na síntese, a moral da história é o ambiente interfere no indivíduo. Ponto. Isso é provado cientificamente. Aí você começa a entender por que um simples ladrão de toca-fita ou de galinha vai para uma penitenciária e ele volta um cara formado no crime. Assim como você entende que uma criança que saiu de um país, por exemplo, de opressão, uma África da vida, algum lugar, enfim, quando vem para um lugar que ela tem, um país que ela tem um ambiente mais favorável, se torna alguém melhor do que poderia ter se tornado, né? Isso não exime a tua competência de ser responsável por si, não é assim, a certeza, culpa é da minha classe, né? A molecada adora falar isso, né? Determinismo, né? Não é um determinismo, né? Então, por exemplo, meu filho, a classe toda foi mal, pai, em matemática. Não sei se vocês já ouviram isso. Nossa, é normal para as crianças falar isso. Né? Meus amigos todos não foram bem na Ou prova. também, né? Todo mundo vai naquela festa, só eu que não. Perfeitamente. Sempre generalizando a favor, né? E isso nas empresas, hoje em dia eu vejo que depois do Covid, e acho que o Covid foi uma guerra emocional, o resultado do Covid foi uma entrega de uma guerra emocional, as pessoas aprenderam a se comunicar com mais velocidade, né? Nós aprendemos a utilizar a tecnologia com mais habilidade, mas a tecnologia esfriou as relações. Então você vem hoje para as empresas, fechando o assunto epigenética e tecnologia. Você tem pessoas que potencializaram muito a deficiência emocional por conta da dificuldade de convívio e agora estão voltando para o ambiente de trabalho, voltando para o ambiente comum e a gente tem assistido muito conflito. Conflito em direção, conflitos em presidências, conflitos em equipes comerciais. Vocês devem ter conflitos com clientes quando olham projetos, né? Você nem esperava, enfim, uma determinada reação de uma determinada pessoa, mas pode ter, né? Então, o que eu acredito? Eu acredito que, de novo, é sempre um processo de evolução. Esse passo atrás, que muitos falam que nós demos com o Covid, para mim foi um avanço, um passo à frente, uma aceleração, principalmente para que a gente entenda a importância de treinar a inteligência emocional. E felicidade, que você gosta tanto de falar, né? Felicidade é um dos pontos que você estudou com as teorias de Harvard. De Harvard. Né? Eu estudo muito, né? Eu gosto muito de A gente estudar. precisa ser feliz para alcançar o sucesso, né? Esse é um outro estudo, também complexo, né? O jeito Harvard de ser Ser feliz. feliz. Né? Uma leitura, assim, eu recomendo muito a leitura. E não dá para você viver mais num ambiente com uma equipe com baixa inteligência emocional e instável na satisfação. É impossível ter alto desempenho assim. Né? O emburrado, ele definitivamente, uma pessoa emburrada, ela não consegue subir a vibração de uma equipe. Se um líder for Exato. muito emocional hoje em dia e ele não experimentar a felicidade, né, decididamente você não consegue liderar. E essa energia Nenhuma equipe, negativa, nenhuma empresa. pesada, acaba contagiando, né? Demais, né? Aí volta no estudo lá do ambiente, né? E para quem gosta, eu gosto muito de física quântica, gosto demais, acredito muito em tudo isso. Não sou esotérico, mas eu gosto muito da ciência, né?
E tem estudos interessantíssimos sobre isso, né? Tem aquele estudo dos copos de água no filme Quem Somos Nós, um documentário muito legal, Quem Somos Nós. Não conheço. Também E tem que assistir, no YouTube tem, Quem Somos Nós. Um dos testes que os cientistas fazem eles separam copinhos de água pura no mesmo ambiente, no mesmo estado. E pessoas de energia diferente pacificam esses copinhos de água. que né? legal. Então uma pessoa Isso. muito bondosa, mais espiritualizada, pacifica o copinho de água. Uma outra pessoa mais negativa e um criminoso, né? Depois esses copos de água são congelados na mesma condição, Na mesma condição. conforme, né? E é interessante você ver no estudo que quando fraciona o gelo para tirar aquelas Os não cristais. os cristais, né? Os cristais, aquele cristal do desenho Frozen, sabe? Aquele cristal perfeito, bonitinho, tá justamente naquela água pacificada para uma pessoa do bem. E o cristal que foi pacificado por uma pessoa do mal, ele é deformado, até amarronzado, né? Nossa, não sabia. Então, quando você junta um pouco de epigenética, um pouco de estudo de física vão quântica, encaixando, né? você vê a moral da história assim, você tem que cercar de gente boa. Não, e o mais engraçado que a gente começou mais engraçado não, o mais bacana é que a gente começou essa história através da pergunta da influência do ambiente na vida das pessoas. Uhum. E aí você puxou a felicidade, puxou os valores, o bom valor, e puxou a questão da epigenética, né? Que é uma transformação, inclusive genética, me corrige se eu estiver falando uma bobagem, mas é uma transformação do teu código genético através da forma como você mentaliza isso, como você age, como você interpreta o mundo. Sem né? dúvida. Por exemplo, eu como profissional, como palestrante, por exemplo, eu vou falar para vocês algo muito polêmico, né? Que vai contra muitas vezes o que as pessoas pensam. Eu não acredito em motivação. Eu não acredito em motivação. Eu não acredito que eu entre em um auditório, faça uma palestra de 45 minutos, as pessoas saiam felizes da vida e a vida delas mudou a partir daquele momento. Não mudou. Aquilo é só um estado temporário de euforia. Que vai depender muito da pessoa que está te ouvindo, né? Como ela vai receber essa Perfeitamente. informação. Olha, Eu Perfeitamente. acredito nisso também. Passa, no outro dia, a pessoa vai trabalhar, a equipe vai trabalhar, se reúne e os vícios se repetem. Porque é importante a gente entender que tudo é cíclico, né? A vida é cíclica. Então, até você deixar de passar naquele ponto do problema com aquela pessoa é muito difícil, né? Aquela história do você de novo no mesmo assunto, não é? Então, você quebrar isso dentro de um ambiente profissional é persistência ao extremo. É muita persistência. Essas palestras, elas são, na verdade, uma ativação, né? Não uma motivação. Sim. Então você tem os seus valores, desenvolve suas competências, aí você se ativa para aquilo, para... Agora é a hora, agora vamos. Você definiu muito bem, é ativação. É um gatilho, né? É mais ou menos a segunda-feira para dieta. Né? Hoje é segunda-feira. O dia 2 de janeiro, para quem... Comecei a dieta de novo. Toda segunda-feira eu começo a dieta. Não sei se vocês são assim, mas eu toda segunda-feira eu começo. Eu sou cada vez mais magro. Não é? Você tá bem, cara. Agora vai, né? Tá bem. Agora é igual academia. Não, agora terminou o ano, acabou o Natal, o Réveillon, o Carnaval, o cara começa a academia, Páscoa, começa em maio a academia. Olha, mas voltando naquele ponto que a gente começou. A gente falou de felicidade, de epigenética, a gente falou de ambiente. Uhum. E você falou da pandemia, do Covid. Sim. Teve um desenvolvimento tecnológico Sim. absurdo. E também uma apropriação da tecnologia, né? Porque tinha muita tecnologia disponível e a gente muitas vezes não utilizava, né? Sim. Skype tem não sei quantos anos, tal. A gente usava muito menos, né? Hoje, Zoom, Meeting, Teams, qualquer aplicativo desse a gente usa, tem umas 4, 5 reuniões por dia. Sem dúvida, deu escala, né? Então, a gente se apropriou muito mais de tecnologia. E você falou
que também apareceram aquelas doencinhas que estavam meio escondidas, né? A pessoa com uma dificuldade emocional, a coisa Sem dúvida. extrapolou. No ambiente de trabalho, dos teus clientes, o que você vê no ambiente em si? Você vê que isso chamou atenção para ambientes menos controladores, menos opressores, com uma tentativa de ser mais humanizado, de dar mais vazão à qualidade das pessoas? Vamos então, nós três aqui, vamos filosofar no presente, né? Não filosofar no passado, vamos filosofar no presente. Depois eu entendo assim, no primeiro instante, quando veio a Covid, o não saber o que estava acontecendo, a primeira reação é o estado de medo e de pânico, ok? Então, nenhum de nós sabia o que ia acontecer e nenhum de nós tinha certeza que ia dar tudo certo, né? Literalmente, certeza do que ia dar certo. Era muita insegurança, né? Muita insegurança. Então, aqueles primeiros 60 dias, 90 dias, que o noticiário veio muito forte, o fato de nós estarmos em casa faz com que o noticiário ganhe mais força ainda. O Instagram cresceu absurdamente durante a pandemia e o TikTok, enfim. Por quê? Porque nós não tínhamos o que fazer. Nós tínhamos que estar conectado. Né? Então, essa primeira fase do medo e tal, ela é regida por impulso. O ser humano em estado de medo, antropologicamente falando, reage por instinto. Ok? Por instinto significa que você põe para fora o que você tem e o que você é. Então, alguns praticaram o pior de si nos contratos, nas relações comerciais, nas relações humanas, estado de sobrevivência, medo, você põe para fora o que você é. Exato. Instintivamente falando. Depois, nós cansamos de assistir isso. Nós vimos pessoas, empresas rompendo contratos da noite para o dia sem motivo, demitindo sem motivo, ok, estado de medo, estado de guerra. Importante gravar isso. O que vem é o instinto. Sim. E muitas vezes o que vem é o que eu imaginava que eu não fosse. Não é? Estava lá no fundo, né? Eu não sabia que eu era egoísta, assim. Eu não sabia que eu matava por um copo d'água. Matava por uma garrafinha de álcool gel. Exato. Eu atropelava, xingava a velhinha na farmácia. Não é? Sai daqui, a senhora vai morrer primeiro. Quantas vezes nós ouvimos isso? Não, eu tenho que estar na frente porque eu sou da idade produtiva. A senhora tem 80 anos, vai morrer. A fila, sabe? Então, no primeiro instante, esse estado de medo traz o pior de cada um de nós à tona ou o melhor. Depois, as coisas começam a se acomodar e eu acredito que a sociedade, principalmente no ambiente de trabalho, começou a ter mais racionalidade. A tecnologia veio, nós aprendemos a trabalhar à distância, aí nós tivemos que ser auditados à distância, para ver se está trabalhando de verdade, né? Câmera fechada, igual as escolas, né? Os professores, o professor fala, liga a câmera, para dar presença tem que ligar, quem diria, né? Tem que ligar a câmera para dar presença. Fim da picada, né? Eu nunca imaginei o negócio desse. Aí o moleque põe uma foto lá, liga a câmera, tem uma foto dele lá, tá dormindo dele. Tá? Então nós aprendemos a liberdade da tecnologia, aí veio a necessidade de auditar essa liberdade. Não é? Por quê? Porque com a liberdade, agora veio o objetivo da entrega. Então tem um amadurecimento muito grande. Você pode ficar home office, desde que você entregue o que tem que ser feito, independente do horário. E acho que agora a fase que a gente está, no ambiente profissional, quem tem consciência e sabe usar a liberdade do home office, começa a ter mais qualidade de vida. Quem não sabe não vai aprender, vai ter que voltar para a sala e dificilmente quem não aprendeu a ter liberdade no home vai voltar a ter liberdade num ambiente fechado. Então, de novo, uma seleção natural. Então, eu acredito que o próximo passo nosso a gente está vendo aí na Europa países testando 4 dias de jornada de trabalho, né? Desde que entregue. Né? Acho que a gente pode trabalhar contados até 3 dias. Desde que entregue. Eu, por exemplo, montei uma rotina depois do Covid, eu não tenho dia e não tenho hora.
eu me propus a ter liberdade. Então, de onde eu estiver, eu me proponho a conseguir fazer o que eu faço dentro das empresas, né? Se propõe a realizar as entregas. Cara, mas exigiu muita mudança. Por exemplo, a liberdade, eu tenho 51 anos, né? Vou fazer 51. A liberdade, para mim, ela parecia algo vazio, sabe? Como é que eu não tenho um prédio para ir? Né? Eu tinha 40 funcionários, 43 funcionários. Mas como é que eu não tinha um prédio? Né? Não tenho prédio para ir, não vou em nenhuma torre. Aí depois você respira e fala, não preciso de torre, eu preciso de tecnologia e de entrega, né? Então o que eu acredito? O tal de Renato Russo falava que liberdade é disciplina, né? Pô, sensacional, vou usar isso em palestra, adoro Renato Russo, é verdade. E é difícil ter disciplina. Não é fácil. Você só consegue ter liberdade se você tem disciplina, né? Se não tem ninguém te controlando e você tem a entrega para fazer, você tá no comando. A responsabilidade é e sua, ter né? comando... Olha que palavra poderosa, né? Você falou agora, responsabilidade. Para mim, o divisor de águas de tudo que está acontecendo no mundo profissional chama-se responsabilidade. Responsabilidade e respeito. Eu dividiria o mundo em RR, sabe? Responsabilidade e respeito. Sim. Não é mais ter ferramentas para fazer. Tanto é que inteligência artificial, você viu? Inteligência artificial, você tem aí 150, 200 plataformas. Em todos os negócios está entrando inteligência artificial, né? Os softwares que a gente usa já está entrando conexões com inteligência artificial. Sim, Você mapeia os ambientes, aí ele já... E aí vem uma pergunta, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouço com frequência e comecei a ter que estudar para responder. Né? A inteligência artificial vai substituir o homem? Isso eu disse para você, não pergunta para mim. Os humanoides, vão substituir os humanos e tal. Eu quando era mais jovem, eu assisti Blade Runner. O caçador de androides. Eu tenho medo de máquina. Vou ser sincero com vocês. Eu lembro do robô do Blade Runner, né? Ele caçando todos nós lá. E também eu lembro assim, das histórias de invenção do avião, né? O avião não era para ser usado para guerra, e depois foi usado para guerra, enfim e tal. Tudo bem. A moral da história é que nós vamos viver num tempo em que homem e máquina vai dividir espaço. Cabe ao homem determinar qual é o espaço da máquina. Ok? O homem já começou a perguntar. Vocês viram uma conferência da ONU que teve semana passada, onde robôs de inteligência artificial foram entrevistados? Eu achei aquilo uma imbecilidade. Por que não é o robô que tem que ser entrevistado? O robô tem que estar sentado lá, e quem tem que entrevistar somos nós, pô. Não é? Nós temos que ser entrevistados. O robô, a escala de ordem das coisas já está invertida. Não é a máquina sob domínio, né? É o homem criando um ambiente para a máquina ser utilizada. A questão, você perde a emoção, né? A sensibilidade. Porque, por exemplo, igual está acontecendo aqui, a nossa entrevista vai acontecer, vai vindo os assuntos de acordo com a sensibilidade, com a emoção que a gente vai pegando no momento, né? Pois é. E agora, por exemplo, você estava tomando café e você comentou comigo, eu adoro café, mas me conta um pouco mais. Boa pergunta essa sua. Porque tem gente que fala, não tomo café depois do meio-dia, só tomo no período da manhã. Eu tomo café sempre. Eu adoro café. Eu adoro comprar café. Eu adoro experimentar o café, enfim. Vou dizer por quê. Porque para mim o café é a melhor ferramenta de vendas que existe. Não existe nenhuma situação mais afetiva do que vamos tomar um café. E às vezes, né, trazendo isso para a venda, o vendedor fica criando tantos discursos, enfim, discurso técnico, a gente não tem saco para ficar ouvindo tanta coisa técnica, mas nem tempo. E bastava, por exemplo, vamos tomar um café? Para falar do quê? De nada, vamos tomar um café. Né? E o café, eu acho muito forte esse símbolo, porque essa geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, o café estava ligado à confiança. O café era um comportamento. Eu abria a minha casa, a sua bisavó, os seus avós orientais, os nossos avós, abriam a casa deles para servir um café. Significa abrir a tua vida, entra na minha vida, entra na minha casa
para tomar um café. Então, o café por si só carrega uma conotação afetiva muito forte. Verdade. Muito forte, né? Isso é tão forte que a Starbucks é um sucesso. Não é um sucesso vendendo água. E vender café. Então, a conotação emocional, a carga afetiva, emocional, a memória afetiva do café é muito poderosa. O cheiro, né? Já traz um monte de coisa na nossa vida. Você já lembra você já quer sentar. Não é? Ó, puxa uma cadeira aí. E você pega o exemplo do Starbucks, né? Depois de Starbucks e de outros exemplos, parece que a gente pega e olha para o nosso passado, né? Falando, o café é nosso também, né? Pois o café é a nossa vida também, né? Não tem que vir de fora. Pois é daqui que sai, né? Pois é. Vamos juntar esses assuntos todos, então. Então, assim, todos nós, nos próximos anos, nós vamos viver em uma sociedade acelerada ao extremo por conta da informação e dos dados. Muita informação correndo em tempo real. Agora acontece qualquer coisa em qualquer lugar, a gente no Instagram fica sabendo antes do Jornal Nacional. E antes você tinha que parar, assistir o Jornal Nacional, pedir o Jornal Nacional. Antes você tinha que esperar o jornal impresso. Esperar o jornal impresso, que demorava assim, né? E você foi mais para trás mesmo. Nós podemos voltar até o tempo da colonização, que a notícia era, né? A notícia era dada correndo. Né? Mas é isso mesmo. Então, hoje a gente tem uma aceleração muito forte na entrega da informação. Nos acelera como profissional. Ok? Isso faz com que a gente perca a sensibilidade. Tudo acelerado. Quanto mais veloz, menos sensibilidade. Um foguete, ele é desenhado, ele é projetado para não ter atrito. Ele não pode ter atrito, ele tem que perder a sensibilidade. Ok? Diferente de um avião, gordão, gostosão, né? Que você vai levar pessoas deitadas na classe executiva, outro. É outra proposta. A velocidade faz com que a proposta da sensibilidade se perca. No mundo corporativo nosso, a gente tem que estar preparado para responder muito rápido ou para responder bem, com calma, com carinho. Para mim, essa é a divisão no mundo dos negócios. É velocidade para o que é veloz e afeto e cuidado para o que projeto de vocês. O que precisa ter afeto e cuidado. Exato. Um orçamento rápido que está pronto, corrigido, tem que ser rápido. Mas vou te apresentar um projeto, mas eu quero explicar porque o seu quarto não é igual de outra pessoa. Tem que fazer essa diferença. Não pode ser rápido. Né? É por isso que a gente tem todo esse processo, tanto de criação de projeto quanto de apresentação de projeto. A gente acha que é imprescindível trazer a pessoa para o escritório, fazer ele se desligar do mundo, fazer ele desacelerar, tomar um café. Isso aí. E começar uma conversa. E a gente mostra o projeto. Olha quanta venda. Manda meu projeto por e-mail, pelo WhatsApp. Me passa. É a pior coisa que tem. Sim. Acabou. O projeto acabou nessa hora. Esse é o risco. Nós como profissionais e as empresas, tem sim o risco de não entender o que é cada coisa. Tem gente que está mandando devagar o que tem que ir rápido. Sim. E acelerando o que precisa de mais carinho. É importante calibrar isso. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Empresa que monta a rede social. Muitos montam rede social, ativam as redes sociais e não fazem um funil de atendimento. Então não vá para a rede social. Porque o cliente que te chama agora, ele quer a resposta agora. Nós queremos isso. Eu quero saber o seguinte, você tem aí tal coisa? Você tem uma bolsa aí na loja que eu preciso comprar? Sim ou não? Você não pode esperar um dia. Não, de jeito nenhum. Não pode mais. Porque você já perde, senão você perde para concorrência. Não pode mais. Fácil. Exato. E por que não pode mais? Não é porque o vendedor é lento. É porque a informação é veloz. Vou repetir. Não é o vendedor que é lento. É a informação que é veloz. Porque se você não me responder, eu pego o Google ali e digito bolsa XPTO, óculos XPTO, mano, vai aparecer 250, com descrição técnica e tudo. E é importante, e muitas vezes, os caras estão mandando vendedores embora, bons vendedores, excelentes vendedores que nem tem culpa. A empresa monta um funil de atendimento muito errado, muito ruim, aquele lead fica morto lá na internet, ninguém responde, e tem gente pagando essa conta. Então, tem que ter cuidado com isso. Você tem que dar velocidade ao que tem que ser veloz,
E afeto é o que tem que ter afeto. Né? Olê, o que a gente tem ouvido muito, assim, nos ambientes é criar para o seu usuário uma experiência, né? Sim. Fala pra gente um pouco a respeito disso, você que é muito estrategista. Sim. É criar experiências para a pessoa que vai na sua loja, para a pessoa que vai visitar teu stand de vendas, Sim. teu empreendimento. Sim. Nenhum de nós acha graça em algo que não tenha uma boa experiência. A gente só não sabe que isso é assim. Né? Mas nenhum de nós. Eu, por exemplo, cheguei aqui na empresa de vocês, no estúdio, um ambiente legal pra caramba, tudo bem montado, organizado, estruturado, né? Eu vivi uma experiência aqui, né, na entrada. Eu poderia não ser assim, e tudo bem também, uma experiência positiva, né, usando elementos diferentes. Sabe o espetinho na calçada? Vamos para isso, então. Por que é muito legal, muitas vezes, eu comer um espetinho de gato sentado na calçada, ao invés de ir ao fazano? Tem vezes que é legal. Você se sente bem, você se descontrai, você... Porque naquele momento, exatamente, é aquela experiência que é ideal para mim. Um dia que eu tô cansado, sair do escritório, tô exausto, não quero pôr roupa para sair, não quero protocolo para jantar. Quero sentar ali na calçada e dar risada com uma turma. Então, a experiência, ela está muito ligada a o que o seu cliente de fato quer naquele momento. E nós queremos coisas diferentes em momentos diferentes. Tem dia que você quer sair de chinelo. Você quer vir aqui no Iguatemi, você não quer pôr um salto. Mas, de repente, um sábado à tarde, você quer colocar um salto. Né? Então, o desenho da experiência para quem vende produto e serviço, ele começa pelo tanto que você entende o seu cliente. Ok? Então, eu estou dizendo o seguinte. Quem que você quer atingir, né? Isso. Você conhece o Alê, de fato? Conheço. O Alê é sistemático. Um dia ele está de blazer, outro dia ele está de camiseta. Ah, então tá bom. Então, em que momento eu vou provocar o quê no Alê? Eu vou chamar o Alê para uma experiência em um desfile de gala, ou esse Alê descontraído é mais legal, então eu vou criar uma condição para que o Alê venha assistir um projeto aqui de maneira descontraída. Né? Não dá mais para pensar em vendas de nada sem antes você desenhar a régua de experiência do cliente. As empresas não fazem isso. O cara vem vai montar uma loja no shopping aqui, ele cuida da fachada, do estoque, da iluminação, na equipe sobre produto, e é muito comum. Eu chego e falo, cara, cadê tua régua de experiência? Por que régua de experiência? Experiência. Quando eu entro aqui e sou atendido, o que acontece? E quando eu não sou atendido? E quando eu sou atendido e falo sim, o que acontece? E quando eu sou atendido e falo não, o que acontece? E quando você faz um evento aqui, o que acontece comigo que nunca comprei de você? E depois que você aprende a montar essa régua de experiência, a empresa flui sem precisar, por exemplo, de um super vendedor ou de um vendedor. Você não oscila mais, porque o DNA está implantado no negócio. Você cria a essência do negócio. Exato, cara. DNA é experiência. Cara, eu fui numa loja do Iguatemi. A gente pode falar marca aqui? Pode. Eu fui numa loja do Iguatemi e eu queria fazer uma experiência na Hermê, no Iguatemi São Paulo. Né? Não tem nenhum produto da marca que eu goste. Mas eu tenho acompanhado algumas marcas e a Hermê não tem mais produto na loja. Não tem bolsa. Vende bolsa, não tem bolsa. A loja está cheia de tecidos, né? Pratos, talheres, tal. E uma bolsa Hermê custa 100 pau, 120 pau, 150 mil reais uma bolsa feminina. Eu preciso entender um pouco. Fui até a loja, estava no Iguatemi, falei, eu vou entrar. Entrei na loja e tal. Veio um vendedor. Apresentou, boa tarde, o que o senhor quer? Eu falei, eu quero dar uma bolsa de presente. Ele falou, o senhor não vai conseguir dar. Eu falei, por que não? Porque não tem bolsa na loja. Como é que você vende? Eu vendo porque as mulheres pesquisam na internet, escolhem o modelo, vêm até a loja e agenda quando vão receber. E o tempo é de 1 a 2 anos aqui. Nossa! Uau, cara. Eu falei, meu. Falou, é assim. Então o senhor não vai conseguir comprar uma bolsa aqui.
E para eu ver, também não tem, porque a bolsa chega já nominal a cliente. Eu não posso mostrar para você a bolsa de uma cliente invasivo. Olha que posicionamento. Aí eu entendi porque custa 120 pau. 120 mil reais. Você não está comprando a bolsa. Você está comprando um senso de pertencimento. Exatamente. Não é? Eu tenho certeza que ninguém tem aquela bolsa de 120 pau. Não pelo dinheiro. É porque até se inscrever, escolher e receber, cara, já mudou a bolsa. Já tá numa outra coleção, né? Sempre em busca de. Olha que estratégia eficiente. Ah, mas Ale, se eu fizer isso aqui na minha loja pequena aqui, dá certo? Não, não dá. A marca tem história para isso. Sim. Quantos anos tem a Hermê? Mais centenária, né? Essas A, marcas. a logo deles é a mesma, não é? Sempre, né? A gente que empresas que pessoas que atuam no varejo e na indústria, eu sempre recomendo que assistam filmes e documentários das marcas, né? Então, por exemplo, um documentário lindíssimo da Coco Chanel, né? O documentário do Walt Disney, tem da Gucci, né? E tem tantas outras marcas. E estudar a história dessas marcas é importante não pela curiosidade somente, mas você vai entendendo que todo case de sucesso, ele é um case de persistência. Persistência. A história do Walt Disney é um negócio maluco. Persistência. Maluco. Persistência. Não sai da rota. Inova, mas não perde o DNA. A história da Rimowa, por exemplo, das malas. Rimowa, uma história muito legal. A fábrica 1850, acho que é isso. A fábrica em Colônia, na Alemanha, a fábrica pegou fogo e perderam a fábrica inteira. E aí todas as malas queimaram, naquela época de couro, né? Couro e madeira, porque, de novo assim, né? A guerra faz as sociedades sofrerem e evoluírem, né? Então a gente está falando de um tempo em que as marcas de luxo nasceram produzindo malas de viagem de trem, né? Tinha que durar, era pesado, baú, né? Louis Vuitton e tantos outros assim. E a Rimowa, a fábrica pegou fogo, não sobrou nada. O que é que sobrou no incêndio? Destruiu tudo. O que sobrou? Folha de alumínio. Aí, um dos filhos do dono falou, ó, sobrou só folha de alumínio, vamos fazer mala de alumínio. Aí nasceu aquela Rimowa caríssima de alumínio, que até hoje é a mesma trama, o mesmo fechamento, né? Então, é muito legal. Eu sempre recomendo assim, estudar a história das marcas. Olha, isso aí que você está falando é muito, muito interessante. Uma história dessa dá para você enveredar por várias óticas. Dá para você olhar essa história por várias óticas. Uma é pelo desenho industrial também. Pela história do desenho industrial. De se produzir, se projetar, construir uma nova mala com um novo material que não era usado. Isso é desenho industrial puro. Exato. Adaptação, né? E não mudou muito, qualidade de projeto, né? Não mudou muito. Quando a gente fala nessa velocidade de adaptação, olha só, a gente está falando de 1850, vai. Mas hoje é diferente. Quando você dorme, vem o Covid, da noite pro dia o professor tem que dar aula pelo celular. Não mudou. Essa habilidade humana de adaptabilidade, eu acho que é das inteligências possíveis que nós temos que treinar, eu acho que uma das mais valiosas é a adaptabilidade. E você é um cara desse. Você é um cara de conexão. Eu estudo para isso, cara. Você é muito forte em conexão. Você tem um negócio assim que eu não sou especialista nisso, não sei lidar com esses termos, mas você não é nem especialista, nem generalista, ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo, você senta na cabeceira de uma mesa de reuniões com industriais, com o pessoal da construção civil, que a gente sentou várias vezes, com loteadores, que a gente sentou várias vezes, e você preside uma reunião dessa sendo extremamente específico, sendo extremamente generalista, conversando com o arquiteto, conversando com quem está colocando dinheiro.
eu sempre Que achei. é isso, Eu sempre achei que isso era um defeito, cara. Você me levou pro divã algumas vezes, sabia? Ser tudo ao mesmo tempo. Porque me questionei muitas vezes. Por que eu não sou unicamente, exclusivamente especialista em algo, né? Ou se não, assim, será que eu sou tão generalista assim a ponto de conduzir empresas grandes assim, estratégia, né? Será que eu não sou inconsequente em fazer isso, né? Confesso a vocês que muitas vezes eu pensei. E até porque as pessoas competem. Então, eu estava em um ambiente com um cara que era ultra especialista em algo, ele falava, não, eu sou especialista. Eu tenho 200 formações nisso. Eu falava que, não tenho tanta formação igual esse cara aí. O que eu tô fazendo? Tô perdendo aqui. Ou senão o outro é generalista demais, é muito superficial, né? E aí surgiu depois de muito tempo de divã, mas estudando também, surgiu um entendimento na sociedade, no mundo corporativo, de uma habilidade chamada nexialista. Nexialista. Que é o que eu me enquadro claramente. O nexialista é o profissional que faz a conexão entre o especialista e o generalista. Porque se você tem num grupo somente especialistas, esse grupo não inova. Não inova. Esse grupo vai fazer cada vez mais o melhor do mesmo. Se você tem um grupo com muitos generalistas, eles também sonham demais, a ponto de não conseguir implantar um projeto, né? Qual figura nesse meio que consegue trafegar nos dois? O nexialista, que é um especialista em conexão. Conexão de assunto, conexão de temas, conexão de estratégia. Olha, sabe? que legal. Tem muita literatura sobre isso. Tô Legal, feliz da cara. vida, né? Me achei, cara. Cara, eu preciso Tô feliz, ler isso sou também. o quê? Eu não conhecia esse termo. Não Ó, conhecia. Vale a pena ler porque o mundo é cada vez mais nexialista. Não dá para você, por exemplo, vocês com arquitetura. Olha, você conhece a gente, há muito tempo. Você conhece a gente em projetos extremamente especializados. Sim. E ao mesmo tempo, a gente fazendo esse meio campo também. E até o Grãocast. O Grãocast nasce dessa necessidade de conectar. Isso. Essa necessidade de cada vez aprender mais. Você aqui, a gente já vou sair procurando o que eu tenho que estudar, porque eu já vejo bastante pontos de conexão com... Isso que vocês estão fazendo aqui é uma habilidade nexialista. Por quê? Porque ninguém conseguiu reinventar o mundo ou os negócios sem ter habilidade nexialista. O iFood é nexialismo puro. O Mercado Livre é nexialismo puro. O que você faz? Eu, de verdade, Alê, eu procuro especialistas para colocar dentro do meu projeto. Eu não quero ser especialista. Não tenho nem tempo aos 50 anos de ser especialista. Eu não sou especialista em finanças, não sou especialista em administração, não sou especialista em economia. Eu sou um nexialista que contrata um bom especialista em economia, contrata um bom especialista em administração. A habilidade é você trazer as pessoas que sabem fazer para o teu lado. Porque ninguém é bom em tudo. Né? Ninguém é bom em tudo. O que vocês estão fazendo aqui é sensacional. Por quê? Porque o podcast... Abre demais a mente, né? Cara, o podcast, por exemplo, coloca vocês em contato com pessoas diferentes, com outras visões, falando de assuntos diferentes. Isso traz negócio. É claro que traz negócio. A audiência que está te ouvindo, ela com certeza vai criar afinidade com o tema que você está trazendo, né? E o feedback é evidente para nós. A gente muito recebe positivo. vocês estão tendo feedback, não é? muito feedback positivo. Eu adoro o que vocês estão fazendo. Em todo lugar que a gente vai, a gente encontra uma pessoa que a gente se conhecia de vista, não tinha tanto. E a pessoa vem, eu assisti tal episódio, Pois é. me chamou a atenção a hora que ele falou tal coisa. Aí você vê, nossa, ele prestou atenção mesmo, e foi positivo mesmo. E olha só, quantos profissionais... É até legal a gente entrar nesse tema, porque tem uma parte desse tema da comunicação que é polêmico, né? Que é o seguinte, quantos profissionais que a gente conhece que não são tão bons quanto outros que nós conhecemos e estão aí explodindo? Sim, é verdade. Quantos médicos... Os médicos ficaram... Eu posso falar nisso porque eu atuei. Tenho clientes na área da medicina, laboratórios e tal. O médico vinha engessado por códigos de conduta. Não pode falar com o paciente. Tá bom.
não pode dar uma dica pelo WhatsApp. Ok, tá tudo certo. Aí veio a pandemia. Os caras começaram a fazer consulta por WhatsApp. A Não é? telemedicina. A telemedicina, o que fez, de fato, normatizar a telemedicina, eu falo isso com total propriedade, porque eu fiquei envolvido 5 anos com projetos assim, até dentro do Ministério da Saúde. O que fez a telemedicina nascer não foram os médicos, foi o Covid. A população forçou. Eu duvido que alguém agora fale, não, o médico não pode mais comunicar com o paciente. Não tem mais como. Né? Então a pandemia fez atropelar um processo. Agora, volta um passo atrás, né? Dando um passo atrás. Quantos médicos que se comunicam muito bem estão fazendo sucesso hoje perante médicos que são muito mais fundamentados, mais cientistas e mais eficientes? Eu não estou dizendo que quem é bom não faz sucesso. E nem quem é fraco demais vai se manter. Exato. Estou dizendo que quem se comunica, quem faz o que vocês estão fazendo, tem maiores chances de desenvolver o seu mercado, porque o mundo é comunicação. Eu acho que o quarto poder não é política, é comunicação. Nossa, mas a gente tem discutido muito isso. Nem sempre aquele que na faculdade era nota 10, tirava 10, hoje, né, tá no topo do mercado. Principalmente porque a pessoa não se conecta, né? Não Exato. É fechado, não tem uma falha na comunicação. Exato. Você pode ver, crianças com alto grau de QI, não estou dizendo que exatamente é assim. Eu estou dizendo que, pelo que a gente acompanha, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, crianças que têm um alto grau de QI normalmente ficam mais fechadas no ambiente, ok? Aquele é nerd, a molecada intitula, né? Aquele moleque. Meu filho dia falou: nossa, aquele moleque é nerd, ele tira 10 em tudo. Ele não acha nem graça na vida dele. É verdade. Por quê? Porque ele tira 10 em tudo, né? Esse cara necessariamente tem aí uma grande profissão pronta para o futuro dele? Não. Porque vai faltar o quê? Vai faltar inteligência emocional, vai faltar habilidade, soft skills, né? De convívio, outros fatores, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo é cada vez mais conexão, informação e inteligência emocional. Acho que esse tripé é o tripé da felicidade lá do jeito Harvard ser feliz. De ser feliz, jeito Harvard. Né? É um dos cursos mais concorridos do mundo, né? Você não consegue, enfim, eu adoraria fazer esse doutorado. Top. Olha, você entregou demais aqui para nós, mas assim, eu não posso deixar você ir embora sem entregar mais ainda, porque quem tem para entregar, a gente tem que puxar. Eu tô me divertindo aqui. Tem que aproveitar, né? Porque eu tô me divertindo aqui, tomei café. Uma pessoa desse naipe aqui, você tem que passar umas dicas pra gente. Alês, da nossa área, construção civil, arquitetura, como que você está vendo o mundo da tecnologia, da construção, o desenvolvimento do setor da construção civil? Você como estrategista. Tá. Construção, em função de, principalmente, mão de obra e incapacidade de manter custo, estouro de orçamento. Você viu no Covid, depois da pandemia, aço subiu, dobrou de preço, cimento, enfim. Muitas construtoras quebraram. Sim. Muitos Quem tinha clientes. Contrato com preço fixo. Se ferrou. Se não conseguiu renegociar, quebrou de fato, né? A mão de obra ficou mais cara, porque a mão de obra também ela vai sendo precificada de acordo com a demanda. Um bom profissional descobriu que ele é mais caro que um cara muito fraco. Um bom pintor está cobrando mais, enfim. Então o cenário da construção no mundo, ele sinaliza, não tem como, para avanço da tecnologia da construção, e ninguém mais segura a construção a seco no mundo. Não tem mais jeito. O Brasil começou mais tardiamente, começou mas tá tarde, bombando isso. Né? Ó, wood frame, né? O Ataque Verde lá no Curitiba. Wood frame, né? O wood, a gente cansa de ver nos Estados Unidos, construção de madeira, aquela madeira com resina. Sim. E aqui uma observação. A gente assiste programas de reforma nos Estados Unidos e vê os caras dando uma marretada e vazando a parede, né? Lá é drywall. Aquilo é uma casquinha de gesso, é falta de conhecimento total. Aquilo é uma casquinha de gesso que é feito só para dividir o cômodo, né? O que é estrutural, que é de madeira, de wood ou de steel, de aço com cimentícia, você pode bater o machado que você não quebra. Sim. Você quebra a alvenaria,
você quebra o concreto, mas você não quebra uma parede, por exemplo, de steel frame com placa cimentícia. Tem testes disso, você pode assistir no YouTube, N testes, né? Então eu vejo assim... Tem muito preconceito, né? No Brasil... Pela falta de conhecimento. No Brasil, por falta de conhecimento, tem muito preconceito ainda. Cresceu um absurdo essa indústria. Um absurdo. Eu acho que um cara que está ajudando muito a indústria do steel frame é o Roberto Justus. Sim. O Justus se associou a Steel Home. O Justus tem vindo em programas de grande audiência de podcasts, como o Thiago Nigro, enfim, e falado abertamente que não dá mais para construir se não for num processo de construção a seco de steel. Então ele é um ícone, comunica muito, então ele vem ajudando a amadurecer esse mercado. Né? Quando a gente fala em construção, não somente em custo, mas em planejamento e tempo de obra, que é outra coisa também que é uma conta que não Você se lembra faz. Que você falou no começo a respeito de liberdade, de entrega? Exato. Tem muito a ver, não tem? Exato. Porque faz sentido, você começa uma casa, a previsão é 12 meses, depois você vai lá, fazem 18 meses que a obra está lá ainda. E não termina, E não termina, e vai demorar 2 anos. Não faz sentido, isso vai acabar. A construção a seco, como é muito difundida na Ásia, e na América do Norte, ela bate muito forte nessa questão da entrega. Né? Quantos dias você leva para colocar uma casa em pé? 3 dias. E são 3 dias. Depois entra o acabamento. Não são 3 dias que viram 12 meses. São 3 dias. Preço fechado. Quanto custa essa casa de 100 metros? Ela custa 200. Pronta. É 200 que você vai pagar. Por quê? Porque é uma visão de industrialização. Eu acho que o avanço da construção é exatamente isso. Você vai comprar um carro na concessionária. Você escolheu lá seu carro. Né? Custa 100 mil. Você chega lá, quanto você vai pagar? 100 mil. Não pode ter a pegadinha. Não, agora mudei de ideia aqui, custa 123. Mas é isso que gera nas pessoas o trauma, né? De construir. Não quero isso para minha vida. Não... Porque eu fiquei traumatizada. Porque a pessoa começa, mas não sabe quanto é que vai gastar no final e nem quando é que vai estar morando no local ou trabalhando. E são contas que, antigamente, construtoras não colocavam essas contas na planilha. Né? Não colocava, por exemplo, tempo de canteiro de obra. Muitos não fazem. Mas, peraí, um canteiro de obras 1 ano e meio significa que você teve prejuízo, 18 meses de custo. E com uma construção a seco, com alta tecnologia, que você transforma 18 meses em 3. Você tem 3 meses de canteiro de obra só. A industrialização da construção não tem como voltar para trás. Não tem. Os Estados Unidos muito avançado, o estilo... Eu tenho atuado em projetos assim, né? Dentro da Inova House, com o Eduardo Goraeb. Estados Unidos muito avançado nisso já. O Brasil não tem como, é irreversível isso no Brasil. Né? Na Ásia e no Oriente Médio, aquelas construções... A China, o mundo bateu palma porque a China montou um hospital de Covid em 10 dias. O que é um hospital de Covid em 10 dias? Steel frame. Steel frame é qualidade de projeto. Claro. Né? A gente que é da área de projeto e a gente vê assim, projeto ser tão assim, desvalorizado, tudo começa pelo projeto. Para você projetar steel frame, você tem que conhecer a tecnologia de steel frame. Senão você não projeta. Aí no começo da tua pergunta você me fez sobre construtoras, né? E arquitetos. Eu vou entrar isso agora no projeto. A arquitetura é o que deixa o mundo bonito. Tudo que a gente gosta é porque tem arquitetura. Você vai visitar aqui em Rio Preto, você passa ali na avenida Georgina, é maravilhoso. Não é bonito, é espetacular de lindo. Não é? Sim. Que é arquitetura. Não é? Aquilo não é processo construtivo. Aquilo não é a construtora. Aquilo é o arquiteto. Não é? O processo construtivo, o steel, vem da velocidade para um lindíssimo projeto de arquitetura. Hoje no mercado, eu vejo que o avanço da arquitetura, ele tem que passar por conhecer técnicas de construção a seco. Com certeza. Cara, não tem jeito. Eu vejo assim, a gente encontra dentro da franqueadora, né, do projeto da Inova House, arquitetos que olham e falam assim, mas como que eu projeto em steel frame se as placas cimentícias só ficam numa posição? Não. Você faz o que você quiser com a placa. Né? Aí eu posso fazer fachada? Pode. Pode.
Então tem que querer se informar sobre Steel isso. frame nada mais é que um processo construtivo Exato. que você tem E tem muita gente que nos acompanha que não é da área da construção. A gente está com um público no Grãocast que é muito bacana, que ele é muito diversificado. Sim, Isso é muito legal. E tem gente que nem Muito entende bom. muito a respeito desse Steel frame, É até o bom vocês steel explicarem. vem do aço, Isso. né? O steel, aço. Então, Isso. então é uma estrutura muito esbelta de aço, Sim. que ela tem um sanduíche ali que ela é revestida com uma placa interna e uma placa externa. Exato. A placa externa, ela tem que ter todas as características devido a intempéries, né? Porque vai Sim. chover, vai fazer sol. Então é uma placa específica. Sim. O Ale até falou aí de uma placa cimentícia. É uma das tecnologias Exato. para se E usar você na sabe que parte externa. o Brasil já tem as normas construtivas. Então, quando a gente falava há anos atrás, não tinha norma no processo de construção do steel. Então ia qualquer coisa. Hoje não. Hoje tem norma brasileira. Então, tem especificação para o aço, tem especificação para o concreto, para a madeira, para a vedação, né? Hoje é muito seguro. Mais Agora, segurança. Agora a arquitetura, gente, a arquitetura, eu acho que muitas vezes a arquitetura ela não é valorizada porque o arquiteto não se valoriza, Concordo Falou com tudo. você. sabe? O cara não se valoriza. É muito comum que o cara fala assim, eu fiz um rabisco aí. Que rabisco? Pô? Não deve nem se referir a um projeto como rabisco. Uma coisa é falar assim, comecei a rascunhar o seu sonho, o seu DNA. Comecei a trabalhar. Entender a tua questão, Exato. a essência desse teu A projeto. Estou venda é muito começando a entender isso. A venda é muito ruim. Até porque você não está vendendo projeto. Né? Vou provocar vocês aqui. Não posso vir também só. O produto principal não é projeto. Com certeza. Quem falou que é projeto? Mas os caras compram o projeto. Não compram. Os caras nem sabem o que eles vão comprar quando eles procuram vocês. É. Ele não sabe. Ele está procurando você por um desejo que ainda não é o projeto. Mas é um sonho, né? Exato. Um desejo, cara, antropológico, que saiu lá da caverninha de ter a casa. É. Não é? Isso é sonho das cavernas, pô. E aí, quando a gente estuda antropologia, né? Eu não sei se na faculdade de arquitetura se estudou antropologia, mas é interessante entender por que o homem, numa apresentação de projeto, olha umas coisas diferentes da mulher. Não é? Se bem que hoje a gente Sempre, né? a gente já tem uma terceira via de mistura, assim. Eu acho que eu sou um cara que presta atenção nas coisas das mulheres, entende? De verdade, assim. Até por ser nexialista. Mas, antropologicamente, o homem, o princípio da evolução é foco e caça. E sobrevivência. Tem direção. Em direção. Por isso que o homem, quando vai comprar uma roupa, e o vendedor não entende, ele vai na calça. Eu preciso de uma calça. Aí o vendedor começa a mostrar, passear na loja. Acabou, perdeu a venda. Arquitetura. O homem é foco. O que é que o homem precisa ver num projeto arquitetônico? Né? Churrasqueira. Pronto. Bater o olho e falar, puta, é aqui meu lugar. Então você tem que ir na apresentação. Do guerreiro. O recanto do guerreiro. Não tenta mudar isso. Né? E o custo. Exato. Por que o custo? Porque é a sobrevivência. Então o homem já quer ir no custo e o canto dele. Ponto. A mulher, caverninha, mulher desenvolveu cognição violenta, a visão 360 por sobrevivência. Porque a mulher ficava com a prole na caverna e ela tinha que, ouvindo um barulho, enxergando um vulto, ela tinha que defender os filhos ali. Então, é por isso que você enxerga de costas, mano. Ele tá lá num evento e deu uma olhadinha do lado, você tá virada pra lá, você enxergou. Não é? Você dá a ficha da moça. Fala, quem que é aquela de camiseta branca? Não, né? Tiara. Aquela que você olhou pra ela às Exato. 19h52. Perfeitamente. Perfeitamente. Se ele fala não, é sim. Assim, não vai te convencer do contrário. Cara, isso é antropológico, é culpa da caverna. Porque a mulher desenvolveu. Aí, o arquiteto vem apresentar um projeto e apresenta para o homem como faz com a mulher e para a mulher como faz com o homem. Recebeu duas negativas, antropologicamente falando. Então, a argumentação com o homem é diferente da argumentação com a mulher. E se você tiver um homem com uma veia
mais feminina, uma mulher com uma veia mais masculina, você tem que misturar o discurso, porque hoje nós somos uma mistura de um monte de coisa. Não dá Né? para ter um discurso pronto, Não né? dá. E uma regrinha. Não dá. Não dá. Você quer acabar com o projeto, é você apresentar para uma mulher com a visão do homem. E E vice-versa. vice-versa. E vice-versa. E a palavra final sempre é da mulher. Antropologicamente falando, sempre é da mulher. Por quê? Porque quem ficava na toca era a mulher. E se o homem não cumprisse bem a caça, ele não entrava no dia seguinte. Esse negócio de vai dormir do lado de fora é da antropologia. Vai dormir com o javali. A hoje melhorou, é o cachorro. Vai dormir com o javali. Né? A gente Melhorou fica- um pouco, né? Vai pro sofá, né? vai pro sofá e a gente acha que manda. Já Né? tá mais confortável. Esses já estão evoluindo, tá vendo? E você vê que é uma raiz, né, evolucionista, né? É uma brincadeira séria nossa, porque é evolucionista. Uma loja, por exemplo, uma loja feminina. A loja feminina ela tem que ser desenhada para que a mulher passeie pela loja. Uma loja masculina é como encontrar rápido. Desenho arquitetônico é outro, né? Por exemplo, um caixa, um homem no caixa. O homem já quer pagar. Então você tem que ter uma maquininha remota. O vendedor tem que estar com um aplicativo no bolso, né? A Apple é sensacional para isso. A Apple tem mesinhas para você ficar brincando, quem quer brincar, degustar os aparelhos, mas você quer pagar, o cara tira a maquininha lá na hora, você paga onde Pronto, tiver. né? O vendedor está em pé passeando pela loja. Né? Presenciei isso uma viagem que eu fiz fora. Né? Sensacional. Sensacional. Mega de uma loja, os vendedores todos no meio do povo lá. Eu quero comprar um AirPod. O cara já tira do bolso o AirPod. Todas as mesas têm produto, tem a maquininha. Onde você está, você compra e vende. Né? Então, para fechar o assunto da arquitetura, o arquiteto, eu acho que muitos arquitetos deveriam de fato se dedicar a valorizar mais o que eles fazem. Sabe? Chega numa concessionária da Porsche, vai falar mal do carro. Vê se o vendedor não te coloca para fora da concessionária. E nem foi ele que inventou a Porsche. Mas tem senso de pertencimento. Sim. Entende? Eu acho que o princípio, a evolução da profissão vai passar por isso. É muito importante a gente admirar os outros, sabe? Nossa, eu vou ouvir o fulano, a palestra do cara que desenhou Dubai. Tá legal pra caramba, né? A gente aprende com isso. Mas pô, por que o teu desenho é pior? Né? É crise existencial muitas vezes. E aí você deprecia o produto e você não tem capacidade de valorizar o que você faz, você vai vender barato. Exato. Exatamente. E aí você fala, nossa, o mercado só compra barato. E no fundo você tem que tratar isso no divã, porque você gosta de vender barato. Você mesmo se desvaloriza, né? É uma pobreza emocional, Uhum. não é? Também não é sair cobrando caro, não é isso. A questão é ter posicionamento. Né? Exato. Eu acho que a arquitetura, primeira coisa assim, explica bem o que você faz. Antes de entrar no projeto, ó, o que eu vou te mostrar é porque na minha leitura você é assim. Pelo que eu li, você gosta disso, você gosta daquilo, você merece pertencimento. Exato. Né? Olha, o que você está falando também é um presente para nós, assim, que vai amarrando com vários episódios que a gente fez Sim, aqui. é verdade. E cada episódio conta um pouco também do que a gente acredita, dos nossos valores, né? Perfeito. Tudo isso que você está falando é assim, a gente resolveu escrever nosso processo de criação, coisa que a gente não tinha. Você tem um passo a passo do processo criativo. É Exato. uma jornada. Genial. Que nós batizamos pela magia do café. A magia do café. A magia do café Genial. é o nosso método de criação. E tem muito de compreender a essência de quem está sentado na nossa frente. Sem dúvida nenhuma. E a partir do momento que você parte para compreender a essência de quem está aqui, você consegue projetar exatamente alguma coisa personalizada. Então você sai daquele, Muito legal Você essa história sai- da magia do café. você E sai hoje as daquele coisas têm que ser discurso, personalizadas. daquele discurso frágil, porque meu projeto é personalizado. Mas puta, Onde está o diferencial, né? Onde que Pois só o é. discurso. o diferencial tá na pessoa. Pois é. Tá
alguma coisa que você falou anteriormente aqui, na velocidade da entrega, Isso. mas ao mesmo tempo no cuidado do No atendimento. cuidado com que você vai desenvolver. É isso. É aquilo que eu E disse. os dois R, né? O respeito e a responsabilidade. Respeito e responsabilidade, sempre. Quando RR. você vai fazer o projeto de uma casa, você está entrando na vida daquela família, daquela Olha pessoa. que coisa séria. Vou dar um exemplo. Você vai e desenha uma casa para uma família com 3 filhos, ok? Você faz aquele briefing perfeito, coloca pessoas da equipe para captar o briefing e tal, ok. E por algum motivo, por uma necessidade arquitetônica, você dimensiona os quartos com tamanhos diferentes. Sutil. Um quarto tem 2 metros a mais, o outro tem 1,5 metro a menos, ok? Ok. Um está virado para o muro, o outro está virado para a sacada, tem o sol. Ótimo, o projeto arquitetônico está perfeito, mas o projeto emocional não. E não vai valer nada o projeto arquitetônico se o projeto emocional não for bem decifrado. É. Porque você vai ter que colocar na mesa por que é que você fez distinção dos 3. Então é importante saber o seguinte, cara, como é a relação desses pais com esses filhos? Qual a diferença etária de cada um deles? Se o cara demorar para construir essa casa 3 anos, um dos filhos pode não estar mais na casa e nem aproveitar. Como que você convence e dá conforto para uma mãe que vai construir algo que um dos filhos não vai utilizar? Olha que difícil. Lógico. Não, então eu vou fazer essa casa, mas o meu primeiro filho não vai aproveitar? Faz sentido eu fazer essa casa? Olha como é difícil. Acabou o negócio. Cara, Vou ficar onde eu tô. acabou o negócio. Sabe? Então, eu acho que a arquitetura, assim como as estratégias, assim como na indústria, assim como o serviço, cada vez mais nós temos que estudar e entender a fundo quem é que está à nossa frente. Quem que é nosso cliente? Né? A máquina não tem, lembra da conversa anterior? A máquina é o que é da máquina. A inteligência artificial é o que é da inteligência artificial. Ao robô é o que é do robô. Mas ao humano é o que é do humano. E o humano se resume em sensibilidade. Eu preciso entender. Preciso entender o que está acontecendo. É isso. Não é? Porque aí você inverte um produto. Por exemplo, a gente está vendo os carros elétricos atropelando o mercado global e a Tesla veio abrindo esse mercado, a Tesla veio batendo recorde de venda, o carro mais vendido do mundo é um modelo da Tesla, né? E agora as chinesas vêm arrebentando de abastecer o mercado com carros populares e híbridos a 150 mil reais. E aí, muitos empresários ficavam assim, não, eu não vou investir em energia, porque isso aí vai demorar 10 anos. Eu não vou investir em solar, porque isso aí vai. Eu não vou investir em colocar um carregador elétrico aqui no meu supermercado, porque isso aí vai. Cara, já foi. Você quer saber? Já foi. Quem não entrou já dançou. Acabou. Você já pode ir para a próxima. Você já pode pensar na oficina do carro elétrico. Daqui 1 ano tem carro quebrado. Né? Daí de novo, a necessidade de você ter informação. Você ser veloz na decisão, de verdade, está sempre estudando. Essa é a vantagem de ter visão lexialista, como vocês têm. Né? Muito bom. Cara, fantástica a tua participação aqui. Imagina, estou feliz de tomar café com você. Maravilhosa a tua participação, só tenho a te agradecer e nós vamos abrir outros episódios para a gente discutir outras questões aqui. Já está convidado. Eu venho, adoro vocês. Acho vocês, volto a dizer assim, a vida de vocês é um sucesso porque vocês são um sucesso como pessoas, como casal e como família. Acreditem sempre nisso. Não existe sucesso se não existir, de fato, uma relação de respeito. Eu não acredito. Eu nunca vi um cara muito bem sucedido com uma vida familiar fracassada. Se alguém conhecer, escreve no chat aí. Sério, ali é o João. O João da onde? Escreve, dá o nome, conta a história. E esse cara ele tem que vender um produto. É como ser bem sucedido com uma vida ferrada. É verdade. Exato. Né? Mas é uma alegria estar aqui com vocês e o pessoal pode fazer pergunta no chat. Depois, se eu não conseguir responder rápido, depois eu entro e respondo. Muito Maravilha, Lê. Muito obrigado pela tua participação. Valeu, querida. Obrigado a vocês. Obrigada. Viu? Obrigado pelo café. Café noturno. Valeu, querido. Muito bom, muito bom. Nossa, a gente fala, né?
A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.